Bom dia, meu povo lindo, povo abençoado. Bom dia, minhas preciosas. Que bom estar com você nesta manhã de segunda-feira. Gente, eu quero dizer aqui que eu fico muito feliz de estar aqui todos os dias com você, de segunda a sexta, às 6 horas da manhã, sempre trazendo uma palavra de Deus para sua vida, sempre trazendo, olha, uma oração para você, pela sua família. Então, eu fico muito feliz de poder estar aqui com você, fazendo a diferença na sua vida, no meio da sua casa, no meio da sua família, porque eu sempre digo assim, gente, Deus sempre levanta os seus para fazer a diferença. Então, eu fico feliz, lisonjeada pelo Senhor, por Ele me levantar todos os dias e trazer uma palavra de Deus para a sua vida, uma palavra que traz direção, uma palavra que traz instrução, uma palavra que traz correção para a sua vida. E eu fico feliz de ser esse canal de bênção na sua vida. E eu também já quero convidar você para ser um canal de bênção na vida de outras pessoas, como o pastor Oriane compartilhando esta mensagem. Compartilhe esta mensagem com outras pessoas, porque você também está sendo um canal de bênção na vida de tantas outras pessoas. Amém? Então, olha, se você não fez aqui, olha, se você ainda não se inscreveu no canal da pastora Oriane aqui no YouTube, já se inscreva, dê o seu like aqui e compartilhe esta mensagem, porque você vai estar aí, olha, abençoando vidas. E se você ainda não me segue lá no Instagram, começa lá a me seguir, @pastororiane, que sempre vai ter algo precioso de Deus para a sua vida. Amém? E hoje, segunda-feira, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, mas antes de eu trazer esta palavra, eu quero te perguntar, você já agradeceu a Deus pelo seu dia hoje? Pelo seu levantar, pelo seu acordar? Se você ainda não agradeceu a Deus, eu convido você agora a agradecer. Dizer, Pai, obrigada pelo meu dia. Obrigada por mais esta semana que se inicia. Obrigada por esta segunda-feira abençoada. Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor está comigo. O Senhor está com a minha família. Obrigada, meu Deus, pela minha entrada, pela minha saída. Deus, guarda a minha saída agora, me protege, me livra, me guarda de todo mal, me blinda, Senhor, de todo mal, de toda inveja, de todo olho gordo. Deus, guarda a minha entrada, guarda a minha saída. Já começa a declarar isso na sua vida, já começa a agradecer a Deus, porque, gente, não tem coisa melhor do que a gente acordar e entregar o nosso dia para o Senhor. Amém? Então já tome posse aí desta palavra profética para que o Senhor possa guardar a sua vida, a sua casa, os seus, guardar aí, olha, a tua entrada e a tua saída, blindando e livrando de todo o mal. E você diga amém, amém. Abra a sua Bíblia em Atos capítulo 16, verso 23. Olha o que diz a palavra de Deus para a sua vida hoje. Depois de dar-lhes muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guarde com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior, aqui é a história de Paulo, e prendeu os seus pés no tronco. Amém? Então, olha só, gente. Olha só, que história de Paulo. Paulo foi açoitado. Você sabe quem foi o apóstolo Paulo? O grande apóstolo Paulo, o missionário Paulo, né? Um homem que escreveu aí tantas cartas. Olha, gente, uma boa parte aqui da Bíblia foi escrito pelo apóstolo Paulo, mas a Bíblia diz que ele foi açoitado. Deram muitos açoites nele, ele apanhou muito, ainda foi preso, ainda foi colocado na prisão. Então, olha só, a história de Paulo, gente, é uma história sofrida, uma história que realmente nos deixa uma grande lição. E a Bíblia diz que ele foi colocado na prisão, ele foi açoitado, olha só, foi amarraram os pés de Paulo na prisão. Se você não conhece essa história, depois eu desafio você a ler essa história de Paulo, que está aqui em Atos. Então, Paulo passou por muitos momentos difíceis, por muitas crises, sabe, por momentos dolorosos. Paulo sofreu bastante. Mas é interessante que a Bíblia diz que ele foi colocado na prisão.
né, amarrado, mas aqui nos deixa uma grande lição. É esta lição que eu quero trazer para você hoje. Você que acordou, você que clicou aqui neste botão, você que despertou, eu tenho algo para lhe falar. Mesmo na crise, Deus cumpre com as suas promessas. Você não entendeu? Mesmo na crise, Deus cumpre com as suas promessas. Amém? Aqui Deus havia feito uma promessa para Paulo. Que Paulo ia pregar o evangelho, que Paulo ia ser o grande missionário. Olha só, gente. E é interessante aqui que Paulo foi preso. Paulo está preso. Como que ele ia pregar o evangelho? Como que ele ia proclamar o evangelho? Olha só, gente, a história aqui de Paulo. Mas é interessante aqui que mesmo ele preso, gente, mesmo ele amarrado, Deus não deixa de cumprir com a sua promessa. É interessante aqui, eu quero trazer essa aqui para você, o apóstolo Paulo preso. Ele escreveu as maiores cartas. Você não entendeu? O mesmo apóstolo Paulo preso, ele escreveu as maiores cartas. E eu vim aqui te dizer, eu vim aqui já declarar na tua vida, nos momentos mais difíceis, você pode extrair os maiores tesouros da sua vida. Você não entendeu? Mesmo nos seus momentos mais difíceis, você pode extrair os maiores tesouros da sua vida. Assim como o apóstolo Paulo foi preso. O apóstolo Paulo foi açoitado, foi amarrado, mas ele escreveu as maiores cartas. Foi extraída de dentro dele, os maiores tesouros. Eu vim aqui te dizer hoje, Deus está falando com você, que em meio a esta crise, em meio a esta dor que você está vivendo, em meio a este problema, Deus está extraindo os teus maiores tesouros. Deus está extraindo de dentro de você grandes tesouros. Então não fique reclamando, não fique murmurando. Por que eu estou passando por esta crise? Por que eu estou passando por este problema? Eu vim aqui te dizer que é em meio a esta crise que Deus está extraindo maiores tesouros. Paulo foi preso. A Bíblia diz que Paulo teve os pés amarrados, mas ele não teve a boca amarrada. Eu vim aqui te dizer, podem ter amarrado os teus pés, podem ter amarrado as tuas mãos, mas a tua boca eles não amarraram. O inimigo pode querer te destruir, o inimigo pode querer se levantar contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, mas eles não podem se levantar contra aquilo que está dentro de você, a tua adoração a Deus, o teu louvor a Deus. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo louvava enquanto ele estava preso. É em meio à crise que o Senhor está levantando você como um grande adorador. Você não entendeu? Esta crise que você está vivendo, Deus está levantando você como o maior adorador. A Bíblia diz que Paulo cantava na prisão. Eu vim aqui te dizer, está doendo? Olha, você está sendo chacoalhado. Talvez você está apanhando da vida, mas eu vim aqui te dizer, adore a Deus, louve ao Senhor, porque é em meio à crise que Deus está extraindo grandes tesouros da sua vida. Amém? E aqui eu acho interessante que Paulo nos deixa uma lição. Paulo, ele enfrenta a crise. Ele enfrenta a crise. Anote isso daí, você precisa enfrentar a crise. Essa crise que veio para te derrubar, essa crise que veio para te destruir, enfrente ela, não aceite, enfrente. Se você enfrentar ela corre o risco de ir mais rápido embora, de acabar. Mas se você não enfrentar, ela pode ser permanente na tua vida. Enfrente esta crise, enfrente esse medo que está aí te perturbando. Talvez você está com a síndrome do pânico, talvez você está com medo exacerbado, talvez você está aí, com medo da vida. Enfrente esse medo. Enfrente esse medo, não deixe esse medo te paralisar. Talvez você está falando, pastor Oriane, olha, eu tô com um problema de rejeição. Enfrente esse problema de rejeição.
Pastor, eu estou com um problema na minha vida financeira. Enfrente esse problema. O que que você tem que fazer para que esse problema venha acabar? Para que esse problema venha sair da sua vida? Você precisa enfrentar esse problema. Esse problema que você está vivendo hoje, você precisa enfrentar, porque se você não enfrentar, ele pode ser permanente na tua vida. Então, enfrente esse problema. Enfrente esse problema. Enfrente esse medo, enfrente esse trauma. Talvez você viveu um trauma na infância, um trauma de um casamento, de uma separação, de um divórcio, de uma perda. Ei, eu não sei qual foi o trauma que você viveu. Por muitos anos da minha vida eu vivi um trauma, sabe? Mas eu tive que enfrentar, eu não tive que aceitar isso na minha vida, eu tive que pôr um fim. Então coloque um fim, não aceite. Não aceite essa crise te paralisar, essa crise impedir você de viver as promessas de Deus. Não aceite. Não aceite, porque tudo tem um fim. Quando a gente enfrenta, as coisas, olha, parece que diminuindo. Mas se você não enfrentar, ela vai permanecer. Ei, eu sempre falo assim, sabe um país quando está em guerra? Né? Um país quando está em guerra, que ele sai, que ele enfrenta e que ele vence. Né, que ele vê o tanto que ele superou aquela batalha, ele comemora. Então vim aqui te dizer, comece a enfrentar, para que você venha comemorar as suas grandes vitórias. Sabe por quê? Porque nenhuma crise é permanente. E crise nós vamos viver sempre. Não vai achar que eu não vivo em crise, eu vivo crise também na minha vida. Todos nós, todos os seres humanos vivem em crise em alguma área da vida, em algum momento da vida. Mas eu vim aqui te dizer que ninguém está isento de viver uma crise. Mas eu vim aqui te dizer que também crise tem um fim. Então comece a pôr um fim nesta crise. Porque os maiores homens e mulheres da Bíblia viveram crise. José viveu em crise. Em algum momento da vida, Davi viveu em crise, Esté viveu uma crise. Todos nós vivemos uma crise, mas todos eles enfrentaram a crise. Davi enfrentou crise, José enfrentou a crise, Esté enfrentou a crise, então enfrente essa crise. Se você está vivendo uma crise no seu casamento, enfrente ela, resolva ela. Chame o seu cônjuge e diga o que está acontecendo, como é que a gente pode resolver. Conversa, diálogo para que você venha enfrentar esta crise. A gente enfrenta a crise conversando, dialogando, colocando, olha, tudo à mesa. Sabe, em frente, você está passando um problema difícil com o seu filho, converse, chame ele, tenha um diálogo. Sabe, porque senão você não vai vencer esta crise. Tem muitas pessoas que fingem que não estão vendo, que está com problema no casamento, mas finge que não está vendo, só vive aí protelando. Esses tempos agora eu conversei com uma pessoa que estava em crise no seu casamento, na área sexual, e ela falou para mim, pastora, eu já estou assim há 15 anos. Eu disse, filha, como assim 15 anos? Ela disse, Eu disse, por que tu não enfrenta logo esse problema? Por que tu não acaba logo com esse problema? Tem muitas pessoas que colocam uma venda nos olhos para fingir que não estão vendo o problema. Mas eu vim aqui te dizer, se você não colocar o fim nesta crise, esta crise coloca o fim em você. Então é tempo de acabar. Eu vim aqui profetizar na tua vida que é tempo de você colocar um fim nesta crise, um fim neste problema. Ei, o Senhor te colocou aqui nesta tela para te dizer hoje que Ele quer acabar com esta crise no teu casamento, acabar com esta crise financeira. Ele quer acabar com este trauma que você vive, com esta rejeição que te perturba, com este medo que te atormenta. Ei, Deus te colocou aqui para dizer, filha, eu quero acabar com esta crise. Começa a declarar isso na tua vida, não aceita, repreende. Ei, coloca a mesa, coloca as cartas na mesa e começa a pôr um fim, que só assim você viverá o milagre de Deus, só assim você viverá as promessas de Deus. Paulo enfrentou a crise. Em meio à crise, Paulo louvava. Eu imagino Paulo, olha, meditando na palavra de Deus, nem que seja em pensamento.
Paulo estava com o pé amarrado, mas a boca dele estava livre. Eu vim aqui te dizer, eu não sei o que está te amarrando, mas se a sua boca está livre, começa a glorificar o nome do Senhor em meio a essa crise. Começa a louvar o Senhor, porque eu tenho certeza que você viverá as promessas de Deus. Amém? Então tome posse desta palavra e vamos orar, porque é hora de você colocar o fim nesta crise. É hora de você colocar um ponto final. E você vai viver as promessas de Deus. Pai, eu quero te apresentar aqui, Senhor, Pai, esta palavra que foi ministrada aos nossos corações. Pai, eu sei, meu Deus, que tem pessoas aqui que estão em crise. Eu sei que tem pessoas aqui, Pai, que o Senhor colocou para ouvir esta palavra. Quantos homens e mulheres chegaram até aqui, Senhor, e estão dizendo, eu estou nesta crise. Eu estou vivendo uma crise financeira, eu estou vivendo uma crise emocional, uma crise espiritual, eu estou vivendo realmente uma crise no meu casamento, uma crise com a minha família, mas hoje é dia de você colocar o ponto final. Hoje o Senhor dá um baixa nesta crise, mas é necessário você dar esse primeiro passo, é necessário você enfrentar esta crise para que essa crise venha a ter um fim, porque em nome de Jesus, Deus não te chamou para viver em crise, Deus não te chamou para viver presa, Deus não te chamou para viver nessa prisão emocional, porque Deus te chamou porque Ele quer você livre, Deus quer ver você liberto, Deus quer ver você proclamar o Evangelho, Deus quer ver você testemunhar e você não vai deixar esta dor te paralisar. Ei, em nome de Jesus, eu já quero declarar na sua vida que hoje Deus está levantando pessoas para te ajudar. Deus está levantando um exército de anjos para te ajudar. Deus está te tirando desta prisão hoje emocional, deste medo, desta rejeição, deste abandono, deste trauma. Ei, Deus está te tirando hoje. Deus está usando pessoas para te resgatar, para te libertar desta prisão, para que você venha viver as promessas de Deus. Hoje você que entrou aqui, o Senhor manda te dizer que hoje Ele está te abençoando, hoje Ele está te prosperando, hoje Ele está te aperfeiçoando, hoje Ele está te dando visão espiritual, hoje Deus está te dando sonhos, e Deus está te dando visões, Deus está, olha, restaurando, colocando para fora os maiores tesouros que estava dentro de você, Deus está, olha, firmando agora os teus talentos, Deus está agora renovando a tua fé, ei, Deus está agora, ei, te colocando para cima. Hoje é dia de Deus te colocar para cima, porque hoje é dia de Deus te libertar desta crise e desta prisão emocional. Tome posse desta palavra, diga hoje é dia de eu sair desta crise. Hoje é dia de eu colocar um ponto final nesta crise. Hoje é dia de Deus me levantar e olha, e explorar de mim, extrair de mim os meus maiores tesouros. Amém? Então tome posse desta palavra, porque a crise, presta bem atenção, a crise vai produzir algo em você. Sabe o quê? Vai produzir maturidade, vai produzir dependência de Deus e vai produzir crescimento espiritual na sua vida. Porque crise é um convite. Presta atenção, para que a gente possa ter intimidade com Deus e não afastamento de Deus. Amém? Então, essa crise que você está vivendo, se aproxime mais de Deus. Busque intimidade com Deus, porque isso vai te trazer dependência de Deus, vai te trazer maturidade, vai te trazer crescimento espiritual. Amém? Então tome posse desta palavra, que o Senhor possa abençoar a sua vida, abençoar a sua casa e abençoar toda a sua família. Um super beijo no coração da pastora Oriane.